falou sobre uma possibilidade que provavelmente vai acontecer no Brasil, talvez em outras partes do mundo, mas no Brasil já começou esse processo, que é justamente a possibilidade de se comprar vacinas para distribuir em clínicas particulares. São 5 milhões de vacinas da Índia. Para tentar entender melhor como vai funcionar esse processo na prática e também mais detalhes sobre esta vacina, a gente está em contato agora com a vice-presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, Fabiana Funk. Fabiana, bom dia para você. Eu queria entender como é que vai funcionar esse processo e quais são as informações que hoje já se sabe sobre essa vacina da Índia. Bom dia a todos os radiovintes, muito obrigada por terem aberto esse espaço para nós informarmos a população sobre esta grande possibilidade que nós temos de trazer para o mercado brasileiro, para a população brasileira, uma possibilidade de cura do Covid, essa doença que está aí dizimando muitas pessoas. Tá, Fabiana, eu repito a pergunta então. Como vai funcionar esse processo e quais informações que hoje já se sabe sobre essa vacina da Índia? Então, nós estamos em negociação direta com o laboratório Bharat Biotech da Índia, uma conversa que já começou há muito tempo, e hoje nós temos uma comissão da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas que está embarcando para a Índia para nós afinarmos essa possibilidade de trazer estas vacinas para o Brasil. Tá, e quais informações que tem sobre essa vacina? Já se sabe se ela já está sendo dada, a eficácia dela, uma dose apenas, 2 doses? Eu queria que você desse mais detalhes, por favor. Perfeito, vamos lá. A vacina se chama Covaxin, tá? Ela é produzida, então, por este laboratório, um laboratório que produz muitas vacinas ao redor do mundo, mais de 125 países já tem vacinas produzidas pela Bharat Biotech, e essa vacina será feita em 2 doses, assim como as outras vacinas, vai ser uma apresentação de multidoses, enfim. A eficácia ainda não foi divulgada, porque ela está entrando na 3ª fase de testes, provavelmente em meados da 2ª quinzena de janeiro, esses estudos já sairão com a eficácia já comprovada. Mas esses testes, eles não foram realizados no Brasil, os brasileiros ainda não entraram, né, nesse grupo de pessoas que receberam o placebo ou receberam a dose, todo aquele processo que a gente aprendeu, né, descobriu recentemente com as outras vacinas. Então, há algum público, algum percentual de brasileiros que receberam a dose? Ainda não foi feitos testes no Brasil, mas isso já está sendo, negociado e feito diretamente com o laboratório e a Anvisa. Nós, da Associação Brasileira de Clínicas de Vacina, nós não entramos nesses trâmites legais de aprovação e tal, nós seguimos única e exclusivamente o Ministério da Saúde e a Anvisa. Somente vai vir para o Brasil vacinas que forem aprovadas pelas nossas entidades legisladoras da saúde. Mas qual que é a ideia? Se der tudo certo, se essa viagem para a Índia for perfeita, a identificação lá de que a vacina realmente funciona, apesar de não ter terminado a fase 3, ou seja, até agora não houve a conclusão se a vacina funciona ou não. Qual que é a ideia da associação? Essa vacina já ganhou autorização de uso emergencial no seu país de origem, na Índia, e a nossa ideia foi nos prometido 5 milhões de doses para nós trazermos para o mercado privado brasileiro. Por que nós estamos trazendo estas vacinas para o Brasil? Para nós diminuirmos a circulação do vírus e, assim, em conjunto com o Ministério da Saúde, a Anvisa, o nosso Programa Nacional de Imunizações, imunizarmos o maior número possível de pessoas para diminuir a circulação de vírus, logo diminuir o número de mortes também. Esse laboratório, Bharat Biotech, ele já é conhecido do Brasil? A gente já tem vacina desse laboratório circulando aqui no país? Já foram distribuídas? E qual é o desempenho das doses distribuídas por esse laboratório aqui no país?
Não, é um laboratório novo, digamos assim, para os brasileiros, não novo mundialmente, né? São 20 anos aí de estudos e tem o apoio de universidades renomadamente importantes, como a Universidade de Oxford, Universidade de Wisconsin, além da fundação da Melinda e do Bill Gates. Já sabe o valor dessas vacinas? Essa viagem, essa missão que a nossa equipe da BCVAC foi fazer na Índia, justamente para alinhar esses detalhes mais específicos, porque a logística envolvida ainda não nos permitiu fecharmos um valor específico, que esse valor virá com certeza depois da nossa equipe retornar da Índia. Agora, Fabiana, qual é a ligação agora, né? Qual é o acordo, enfim, e os trâmites da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas com o Ministério da Saúde para que essas vacinas sejam trazidas ao Brasil? Isso vai ser, teoricamente, num primeiro momento, distribuído no plano do Ministério da Saúde de vacinação, ou essas vacinas podem ser distribuídas em clínicas particulares e a ideia da associação é conseguir levar para essas clínicas particulares essa vacina? Não, veja bem, eu falo pelo setor privado, tá? Nós desde o início de que se cogitou vacinas, potenciais vacinas para imunização, nós, a BCVAC, nós nos colocamos à disposição do Ministério da Saúde para ajudarmos, porque não havia, em princípio, a possibilidade de termos esta vacina no mercado privado. Relembrando que estas vacinas não são vacinas públicas, tá? Essas vacinas foram um excedente produzido pelo laboratório que, acertadamente, os laboratórios mundiais primeiro focaram o setor público de vacinação para depois verem o setor privado e digamos que foi um excedente produzido pelo laboratório e por isso essas vacinas nós conseguimos fazer com que essas vacinas chegassem ao Brasil para o setor privado. Mas quem nós vamos vacinar? Isso. Geralmente, historicamente, nós já fazemos vacinação contra a gripe, principalmente para os trabalhadores, para a população economicamente ativa, que dentro das faixas prioritárias de vacinação, geralmente são os últimos a se vacinarem. Então, aí entra o papel importantíssimo da Associação Brasileira de Clínicas de Vacina, para ajudar a imunizar o maior número de pessoas possível num menor espaço de tempo. Então, essa vacina ela seria trazida para o Brasil e vendida para quem possa, por exemplo, para as empresas, para que vacinem os seus funcionários que estão fora do grupo de risco, digamos assim. Aí, o governo brasileiro, ele exige um período para que isso aconteça, para que esse processo tenha início, vamos supor, março, abril ou metade, a partir do segundo semestre desse ano, por exemplo? Existe esse período de carência, por assim dizer? Vamos lá. O que nós precisamos é da aprovação dos órgãos nacionais para esta vacina. Assim como vem acontecendo já ao redor do mundo, aqui no Brasil não será diferente. Então, nós não iremos comercializar nenhuma vacina que não seja aprovada pela Anvisa. Ok, dito isto, sim, essas vacinas serão para o público que já normalmente frequenta clínicas privadas de vacina, que tem um papel muito importante na ajuda da imunização da população brasileira também. Fabiana, só tenho mais uma última pergunta. Você disse que ainda não terminaram os testes dessa vacina da Índia, apesar de já ter começado a ser distribuída no país, ou seja, eles estão vacinando antes mesmo de terminar os estudos, é isso, na Índia? Não, ela ganhou autorização emergencial de utilização.
E as pessoas que estão sendo vacinadas são as pessoas dentro dos estudos. Como são feitos os estudos? São feitos testes em humanos. Até agora, na fase 1 e 2, a vacina não apresentou nenhuma reação vacinal grave, assim como todas as outras vacinas, e segue o trâmite normal de estudos de qualquer vacina. Ou seja, a fase 3 é a fase onde se constata o percentual de eficácia desta vacina, já que na fase 1 e 2 já constataram que não houve reação vacinal grave. Mais uma pergunta. Claro, são os voluntários, né, que estão tomando a dose, né? São aquelas pessoas que participam do teste. Ok. Tem data para terminar esse estudo? Segunda quinzena de janeiro, segundo o que a empresa, o laboratório nos passou. Mas isso tudo, obviamente, em tempos de Covid, a gente há de convir que às vezes as datas, elas alteram um pouco. Nosso ouvinte de São Paulo, Barão, Fabiana, perguntando o seguinte, sobre o manuseio, na verdade, o que ele quer dizer? Qual a temperatura de armazenamento dessa vacina, essas características, né, que algumas delas acabam sendo impeditivo para o uso em massa no Brasil? Essas informações já estão disponíveis? Já temos disponível uma excelente pergunta. Por quê? Porque a Covaxin da Bharat, ela é feita a partir do método mais antigo de fabricação de vacinas que se conhece, que é a de vírus inativado. Ou seja, ela requer a mesma temperatura de conservação do que todas as outras vacinas que hoje nós temos no Brasil. Ou seja, toda a rede de frio, a cadeia de frio, ou seja, para a população entender, onde as câmaras, as geladeiras de vacinas ficam entre 2 e 8 graus. E esta vai ser a temperatura de armazenamento e transporte dessa vacina, o que facilita em muito a nossa logística, que já é preparada para essa temperatura. Bom, vamos aguardar então o final dos estudos para saber a efetividade, enfim, se dá para ser usada no Brasil ou não. A Índia tem uma referência mundial, é o país que mais exporta vacinas no mundo e tomara que dê certo. É mais uma possibilidade. Agora, resta saber se de fato vai funcionar. Eu agradeço a participação da vice-presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, Fabiana Funk, conversando com a gente aqui no Band News Station. Fabiana, obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigada a vocês e permanecemos disponível para maiores esclarecimentos também. E que venha logo a vacina para a gente acabar de uma vez com todas essas mortes e sofrimento que está acontecendo. Com certeza. Um abraço, Fabiana. Um abraço.